Parafrasear Claudinei Ribeiro: por mais que você batalhe e vença com esforço, se você não conseguiu com honestidade, você não conseguiu nada. Whoever said you never make it? Whoever said it wasn't possible? Yo, we about to do it right now. Fala aí, aqui é o Rafael Nascimento aqui da Burnish e bora bater mais um papo hoje a respeito de o porquê não menosprezar nenhum usuário, se você é do TI, se você trabalha em algum ramo do TI ou qualquer sub-área que seja de tecnologia. Nós temos os famosos usuários que sempre acabam empacando ali o nosso trabalho ou às vezes atrapalhando de algumas perspectivas. E, cara, eu comecei a pensar nisso e divagar sobre esse assunto e pensar muito. Eu decidi trazer esse assunto e, cara, eu vou abordar um pouquinho sobre e contar três histórias aqui, três pequenas histórias para abordar um pouquinho mais a fundo sobre o que já aconteceu comigo, como me ajudou a tomar certas decisões ou tratar de certas maneiras algumas coisas que chegaram até mim. E eu acho que vai ser muito interessante, cara. E assim, começando já, eu sempre venho pensando que, assim, muitos profissionais da tecnologia, eles às vezes não têm uma certa paciência ou até mesmo se sentem superior às pessoas, aos usuários que não entendem a determinada tecnologia ou até mesmo mexer com o computador, o que quer que seja, mexer em certo sistema que tem dentro da empresa e por vezes se sentem superior ou não têm paciência. E cara, eu acho isso uma grande futilidade, porque cada um tem a sua área de expertise, cada um tem a sua área ao qual tem mais afinidade, mais técnica. E muitas vezes, cara, sempre as pessoas que chegavam e falavam comigo, elas falavam: nossa, você entende muito, eu queria ser igual você, ou aquela famosa frase que eu ouço muito, tipo, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual você, e tipo, pessoas mais velhas, sabe? E assim, sempre falam brincando e tal, mas elas veem que eu tenho expertise nessa área de tecnologia e que queriam ter esse conhecimento que eu tenho para conseguirem trabalhar melhor. E assim, cada um tem o seu conhecimento na sua área, porque muitas vezes eu já ajudei diversos advogados, profissionais contábeis, muitas pessoas que têm, cara, um conhecimento extremamente absurdo em suas áreas e são extremamente boas no que fazem. E eu, na verdade, fico admirado pelo que elas fazem. Mas quando elas me veem fazendo aquilo que elas não conseguem, elas ficam admiradas. Só que eu não consigo fazer o que elas fazem também na área delas. Então, quando eu vejo, por exemplo, pessoas de outras áreas menosprezando aqueles ao qual não tem conhecimento só porque elas se dedicaram a vida toda para fazer aquilo, isso, na verdade, é extremamente desumilde da pessoa, porque ela estudou para aquilo, então ela tem o conhecimento e ela consegue fazer, dar aquele procedimento, resolver aqueles problemas. E nós da área de TI, da tecnologia, da computação, nós estudamos para isso, nós nos aprimoramos, nós estudamos todos os dias para a gente conseguir ter uma desenvoltura melhor, não é mesmo? E cara, quando a gente começa a se sentir superior só porque o usuário ele não tem o conhecimento naquilo, eu vejo como desumildade, sabe? Porque a gente estudou para isso. Então, o porquê da gente se sentir superior só porque a pessoa não estudou para isso, porque ela não está trabalhando exatamente nessa área de TI? Porque dentro de uma empresa existe todo um ecossistema, todos os setores eles trabalham ou têm que trabalhar em conjunto para o bem da empresa, em prol da empresa, para seja qual finalidade que ela for, produção, indústria, vendas, educacional, enfim.
Qualquer que for o objetivo da empresa, todos os setores, eles têm que trabalhar em conjunto. E quando os setores eles trabalham em conjunto, a empresa ela tem resultados muito melhores. Mas quando havendo essa individualidade entre os setores, um achando melhor que é melhor que o outro, cara, e assim, eu falo isso abordando a área da tecnologia, beleza? E assim, tem que haver essa integridade, esse trabalho em equipe, porque nas empresas, principalmente, onde se buscam novos profissionais, e cara, lembrando, não deixou de ter demanda alta de profissional da tecnologia, deixou de ter profissionais capacitados, profissionais que são realmente capacitados. E dentre essas capacitações, uma delas é trabalho em equipe, que praticamente toda empresa ela busca por isso em seus profissionais. Só abrindo esse parênteses. Então, havendo esse trabalho em equipe, principalmente entre os profissionais de tecnologia, cara, vai ter muito mais resultado a empresa, porque é para isso que nós trabalhamos, para o próprio resultado da empresa, é para isso que nós fomos contratados. E eu até separei aqui uma frase de Rui Barbosa, que eu acho muito interessante e eu gostaria de citar aqui para vocês, que é assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Meu, eu achei incrível essa frase desse grande homem que foi, se não me engano, o fundador da Academia Brasileira de Letras. E ele fica indignado com a futilidade, a desonestidade das pessoas. E ao fim da frase, ele fala que terá vergonha de ser honesto. E, meu, principalmente no ambiente corporativo, nessa esfera profissional, ser honesto em muitos ambientes acaba sendo um motivo até de chacota ou vergonha, porque tamanha é a desonestidade no ambiente corporativo. E eu também, cara, fico extremamente triste, porque os valores acabam se invertendo. E eu, particularmente, onde eu trabalho, eu luto e batalho para ser contra esse tipo de ideologia que se foi formando principalmente aqui no Brasil. E transformando as minhas atitudes, eu acabo transformando onde eu estou. E transformando o ambiente onde eu estou, cara, as pessoas à minha volta, elas vão sendo impactadas com isso. E quando elas são impactadas com isso, o mundo fica melhor onde eu estou. E é assim que é feita a transformação no mundo, porque começa dentro de nós, cara. E quando essa transformação ocorre dentro da nossa esfera, onde nós estamos, porque é onde nós temos controle, é onde nós estamos todos os dias. Então, quando nós mudamos o lugar onde nós vivemos, nós fazemos do mundo um lugar melhor de se viver. Então, onde está o alcance onde eu posso fazer a diferença, ali eu vou fazer a diferença. Não é em outro país onde eu não tenho nem contato, não é em outra cidade onde eu não vivo, não, é onde eu estou. E aqui, só para não fugir do assunto, não menosprezar as pessoas que estão à minha volta. Porque se eu não menosprezo elas, na verdade eu vou pelo caminho contrário, eu dou valor para elas. E dando valor para elas, elas são pessoas. Então elas, sendo essas pessoas que têm valor, elas se sentem melhores não somente consigo mesmo, mas para com você que está dando valor para elas. E isso acaba gerando uma comunhão, um relacionamento muito interessante, cara, que acaba te fazendo plantar uma semente ali onde você está. E eu já recolhi e peguei muitos frutos de sementes as quais eu plantei lá no passado, cara. E foi muito interessante, cara, muito bom, porque
com esse relacionamento que eu acabei construindo com honestidade, é sempre muito implícito que você tem que ser íntegro em tudo que você faz, sem segundas intenções. Mas nos relacionamentos que eu semeei lá atrás, no futuro ou recentemente, eu recebi os frutos do que eu colhi, do que eu semeei, cara. E foi muito, muito bom. Não somente para um relacionamento, mas para resultados. E aqui eu já quero contar a primeira história, que é a respeito de um colega meu. Não colega, porque ele já virou até amigo da minha empresa. E é muito legal porque assim, quando essa pessoa ela entrou na empresa, muitas pessoas que estavam à volta dela, cara, maltratavam muito ela e eu não conhecia quando essa pessoa entrou na empresa. Quando o fulano entrou na empresa, beleza? Vou chamar de João aqui. Quando o João entrou na empresa, muitas pessoas ao redor dela, elas desprezavam essa pessoa, desprezavam o jeito dela, a pessoa dela em si. Eu não conhecia e eu não tinha nada contra e eu fiz amizade, acabei fazendo amizade no dia a dia da empresa. E nós nos tornamos amigos e damos muito valor um ao outro hoje em dia. E isso há uns anos atrás, olha só. E depois de um tempo, pelas pessoas desprezarem ela, um dia um amigo terceiro do João, aqui, figurativamente João, uma pessoa chegou até o João, que não é da empresa, e falou: João, eu preciso de indicações para um profissional que precise entrar na minha empresa. E aí onde você trabalha, João, tem alguma pessoa boa, alguém que seja bom que você possa me recomendar? E esse João, cara, por incrível que pareça, ele chegou um dia em mim e falou assim: olha, Rafa, quando eu entrei nessa empresa, muitas pessoas elas me maltratavam, elas falavam muito mal de mim, não me tratavam bem, mas você foi uma das únicas pessoas que me tratou bem, cara. E por isso mesmo até a gente se tornou amigo. E eu falei: cara, obrigado, beleza? E ele falou: olha, e uma pessoa me pediu uma recomendação, tals, para XY, e o seu nome foi o único que eu passei para ela. Você foi a única pessoa que eu recomendei para essa pessoa que chegou até mim. E eu fiquei, caraca, eu me senti extremamente honrado e eu fiquei muito feliz mesmo. Eu fiquei, João, João, cara, eu não acredito, meu, obrigado, porque foi muito, eu fiquei muito agradecido da minha parte. Eu fiquei: João, eu não tenho ideia de como agradecer, cara, porque eu só queria ter uma amizade mesmo com você, mas eu fiquei extremamente agradecido a ele. Imagina, isso foi por conta das suas atitudes que você teve comigo ao decorrer desse tempo. E eu fiquei extremamente agradecido, cara. E esse foi um resultado que eu colhi com a semente que eu plantei lá atrás. E, meu, foi de algo simples que eu fazia todos os dias, mas olha a diferença entre menosprezar uma pessoa e dar valor para ela. Cara, e a gente não percebe essa diferença no nosso dia a dia, mas nós podemos fazer a diferença no dia a dia. Não é porque a gente não vê resultados no dia a dia com as nossas atitudes. Por exemplo, se eu trato uma pessoa bem hoje, não é porque eu vou ver um resultado hoje e amanhã que eu vou parar de fazer isso, de tratar bem a pessoa. Não, cara, porque lá na frente, possivelmente, pode ter um fruto daquilo. E a gente não faz isso com segundas intenções, mas é por conta do nosso caráter, por conta de quem nós somos, que devemos tratar bem essas pessoas. E olha onde foi chegar uma simples bom relacionamento com ela. Foi muito, muito interessante. Beleza? Essa foi a primeira história que eu queria falar para vocês. E eu queria também abordar mais um pequeno tópico aqui, que é a respeito de não ter paciência com os usuários. Meu,
principalmente na área de tecnologia, os caras não têm paciência com os usuários. Meu, eu não sei por que as pessoas não têm paciência um com os outros, principalmente entre o profissional e o usuário, ou o profissional de TI e o pessoal de outros setores, porque, cara, se na verdade eu gosto de pensar de um jeito aqui, um negócio que, como que é? É verdade, ó. Onde está o problema, na verdade, pode ser a sua solução. Meu, quando você não tem paciência com uma pessoa, você acaba, na verdade, afastando ela. Mas onde está o seu problema, na verdade, pode ser a sua solução. Olha como eu, só analisando mais uma vez a história do João, olha onde foi chegar, o que aconteceu, o modo como que eu tratei ele. E muitos viam que na verdade era um problema e não tinham paciência com essa pessoa. Mas na verdade, para mim foi a solução sem antes eu saber. E, meu, muitas pessoas não tinham paciência, principalmente os meus próprios colegas do meu setor não tinham paciência com esse João. E eu acabei tendo paciência porque eu acabei tendo uma amizade com ele que foi muito interessante. E olha o resultado que eu obtive com a indicação para outra empresa, que no final foi, nossa, muito bom. E esse é algo super interessante também. Ter paciência com os usuários é também dar valor para eles, porque todo problema que eles têm, eles necessitam que seja solucionado, e se eles chegam com um problema, eles provavelmente já devem ter tentado resolver, e quando nós temos paciência, nós damos valor para a pessoa. E dando esse valor para a pessoa, nós acabamos construindo esse relacionamento com ela. E eu não sei se é algo meu pessoal, mas eu costumo ter mais paciência para se tratar com determinados problemas e assuntos, e eu obtive resultados muito bons. Não, mais uma vez, não sendo de uma maneira desonesta, mas de uma maneira íntegra, cara. Assim como eu já citei aqui o Rui Barbosa. Muitas pessoas elas têm vergonha de ser honesta porque acaba não sendo o comum, cara. Mas olha a diferença entre a desonestidade e a integridade aonde me levou. Foi muito interessante. E eu queria também aqui trazer a segunda história, que é sobre uma senhora. Uma senhora que chegou na minha empresa e na minha empresa tem a área do atendimento, do saguão, faz o atendimento prévio ali de qualquer pessoa que chega. E essa senhora, ela chegou na empresa, eu lembro até hoje que era o horário de almoço, era meio-dia e 5, mais ou menos assim. É aquele horário típico de almoço que nenhuma pessoa estava ali no atendimento, que na verdade na nossa empresa a gente faz o revezamento para não parar o atendimento, né? Mas naquele dia, não sei por qual motivo, não tinha nenhuma pessoa para ter o atendimento. E eu estava passando pelo saguão e aquela senhora já de terceira idade, ela estava muito perdida. Ela olhava para lá, olhava para cá e não tinha um norte para o que ela queria fazer. Ela chegou lá, mas estava meio perdida. E eu vi que ela estava perdida e não tinha ninguém no saguão. Eu cheguei ali, estava passando lá, que inclusive eu estava indo almoçar, e eu falei: ô senhora, tudo bom? Boa tarde, a senhora precisa de alguma coisa? E olha que eu sou da área de TI, eu não obrigatoriamente tinha que atendê-la, mas eu estava passando e eu vi a necessidade daquilo. E eu falei: oi, boa tarde senhora, tudo bom? Precisa de ajuda? O que a senhora está procurando? Aquela conversa padrão, né, de abordagem. E a senhora falou: moço, eu preciso disso, disso e disso, onde que eu vou para fazer isso e isso? E na verdade aquela senhora, ela se enganou que não era na nossa empresa o que ela precisava. E tá, tudo bem. Na verdade a senhora tem que ir em outro prédio, no outro lugar, tá? É aqui próximo, algumas quadras à frente, tá? Aí eu falei: a senhora sai aqui da empresa, toma aquela rua,
vai até determinado lugar e você chegou onde você precisa, beleza? Ela, muito obrigado, viu? E, cara, ficou por isso, beleza. Fui almoçar, tranquilo. E depois que eu voltei do almoço, e lembrando que estava sozinho, né? O saguão do atendimento. Quando eu voltei do almoço, a chefe de contabilidade, ela chegou em mim depois que eu voltei do almoço e falou: Rafa, eu vi que o atendimento que você fez para aquela senhora. E olha, parabéns, porque não são todos que fazem isso, viu? Você é nota 10 e, cara, foi muito bonito de se ver. E eu fiquei, nossa, na verdade eu nem esperava que alguém fosse ver o que eu tava fazendo. E, meu, foi muito. Eu fiquei muito surpreso porque ela estava vendo, porque na hora que eu abordei aquela senhora, ela não estava lá, a chefe, né? E, na verdade, também não, teoricamente não é minha chefe, mas eu fiquei muito agradecido porque ela me elogiou, porque eu fiz uma simples abordagem que, cara, não levou 2 minutos. 1 minuto foi muito. Eu só passei a informação que a senhora precisava, ela saiu, problema resolvido. Foi super simples. Atrasei 1 minuto para o meu almoço, isso não é nem atraso, na verdade. E, meu, foi extremamente interessante, cara, porque eu acabei sendo mais valorizado por essa chefe que viu o que eu estava fazendo de uma forma íntegra, mais uma vez. E só porque eu atendi aquela senhora, que na verdade não... Muitos que são braço curto, eles nem se sentem na responsabilidade porque eles não recebem para aquilo. Mas olha a diferença se eu passasse reto por aquela senhora e a chefe que estava lá vendo, ela passou pelo saguão logo em seguida que eu cheguei lá. E, meu, aquela senhora poderia ter continuado perdida, eu teria ido almoçar, não teria feito diferença. Mas olha como que resultou eu fazer uma simples abordagem de 1 minuto com aquela senhora e essa chefe ela deu mais valor para mim como funcionário. E, meu, não é teoricamente usuário, mas olha a diferença entre você não menosprezar uma pessoa ou usuário, né? Que aqui não é o caso, mas a diferença entre você não menosprezar qualquer pessoa que seja, qualquer usuário que seja, e muitas vezes tratar com indiferença ou de uma maneira fútil. Meu, e aquilo eu aprendi naquele dia que você dando valor a mais para as pessoas, não menosprezando elas, você implicitamente é valorizado como profissional. E eu, mais uma vez, eu aprendi aquilo muito sem querer e foi muito interessante. E hoje em dia eu continuo fazendo isso, não porque eu busco, segundo as intenções, que as pessoas vejam que eu sou uma boa pessoa, porque, cara, fazendo as coisas de uma maneira desonesta, você não vai enganar para sempre as pessoas. E aqui entra diretamente um discurso de caráter, uma abordagem a respeito do seu caráter, quem você é. E abordando esse assunto de caráter, eu gostaria de aqui parafrasear Claudinei Ribeiro, que ele tem a frase: por mais que você batalhe e vença com esforço, se você não conseguiu com honestidade, você não conseguiu nada. E aqui entra diretamente a respeito do caráter, de quem você é. Porque se você faz as coisas só para que os outros notem, isso não é honestidade. E um dia você vai, a sua máscara vai cair. Mas quando você é 100% íntegro no que você faz, você recebe mais valor, você é mais valorizado como profissional. E eu aprendi isso sobre ser mais valorizado como profissional nesse dia dessa história dessa senhora. E eu continuo fazendo a mesma coisa porque eu tenho esse tipo de caráter. E eu, cara, várias e várias vezes eu fui mais valorizado por esse tipo de atitude. E eu conto aqui não para me vangloriar nem nada, mas é para abordar aqui, jogando as cartas na mesa, para mostrar a diferença que faz, cara.
E é muito, cara, é muito diferente as suas atitudes que você toma no seu dia a dia. A diferença, a história lá do João, eu fui receber resultados anos seguintes, mas essa história da senhora, eu percebi o resultado no dia mesmo. E, assim, são poucos os casos que você recebe o resultado pelas suas atitudes, ali na hora ou no mesmo dia, né? Mas, eu vi como as minhas atitudes, elas influenciam em como eu sou visto. E eu não faço para que as pessoas gostem mais de mim, mas porque eu sou desse jeito e eu tenho esse tipo de caráter. E eu aprendi que o meu caráter está extremamente ligado para como as pessoas me veem, para como elas me valorizam. E se elas dão um bom valor para mim, elas, quando precisarem lá na frente ou onde quer que seja com outras empresas, se elas estiverem em outro lugar lá na frente, depois de anos, elas vão lembrar de mim porque eu valorizei elas e eu ajudei elas no que elas precisavam. E, cara, essa é a diferença entre ter um bom caráter e não ter um bom caráter, ou ser fútil, não tratar as pessoas como elas merecem. E eu tenho aprendido isso diariamente, cara, diariamente. E eu quero trazer aqui uma terceira e última história que eu comentei, que é a respeito da história... o primeiro foi João, eu vou chamar esse de Lucas então, beleza? A história do Lucas. O Lucas, ele entrou também na empresa. Não, na verdade, quando eu entrei na empresa, o Lucas já trabalhava lá, em um determinado setor, no setor X, beleza? E o Lucas, ele, na verdade, também era um senhor de idade. E quando eu entrei na empresa, e eu era estagiário de TI. Cara, o pessoal do meu setor, eles sempre empurravam o Lucas para eu atender, porque eles não gostavam de atender o Lucas, porque por N motivos, mas eu, por não conhecer, eu acabei fazendo amizade com o Lucas também, tratando ele bem e no dia a dia, fazendo piadas, aquelas coisas de dia a dia de empresa, né? E sempre que esse Lucas, ele procurava o setor de TI, o pessoal jogava pro estagiário atender, porque é sempre o estagiário, né? E eu atendia o Lucas e criei essa amizade com ele. E, cara, às vezes era difícil, mas eu atendia ainda assim o Lucas. E tudo bem, sempre foi de boa, tranquilo atender. E esse Lucas, certo dia ele saiu da empresa, isso alguns anos atrás já. O Lucas saiu da empresa, a gente não teve mais contato nenhum e beleza. Na verdade eu até tinha esquecido do Lucas. E certo dia eu estava na minha cama, domingo, 8, 9 horas da manhã, tava, nossa, muito dormindo, porque eu durmo pra caramba. E esse Lucas, ele tava me ligando e eu vi aqui no meu celular, nossa, sério, cara, domingo, 8 da manhã, eu só bloqueei o celular para deixar a chamada continuar e voltei a dormir. Lucas ligou de novo, sério, não acredito, bloqueei mais uma vez só para parar de chamar, né, de tocar e virei a cama, virei pro outro lado de novo. Terceira vez o Lucas me ligou de novo, eu fiquei, não acredito, o que esse cara quer, velho? O que esse senhor quer? E aí eu atendi, daquele jeito, né? Acabou de acordar, alô. Aí o Lucas, Rafa, beleza? Então, você lembra de mim? Lembro sim, Lucas. Lucas, né? E aí, fala aí. Ele, mano, então, me procuraram me procuraram querendo uma indicação para uma empresa aqui, cara, na área de TI, na infraestrutura deles. É uma multinacional que, cara, show de bola. E, primeira pessoa que veio na mente foi você, porque, cara, você sempre me atendia bem, você sempre foi meu amigo, sempre resolveu os meus problemas, ou me ajudou com certos processos. E, indiquei seu nome na hora, cara, já passei o seu contato pra eles, beleza? Só queria te falar isso. Eu fiquei, o quê, velho? Sério? Nossa, aí eu acordei na hora, acordei de verdade, né? Eu fiquei, não acredito, cara. Nossa, mais uma vez eu me senti muito agradecido. Eu fiquei, Lucas,
Obrigado, cara. Nossa, eu não sei como te agradecer, porque eu só fazia o meu serviço, o que eu precisava fazer. Ele, não, cara, mas você fez a diferença na minha vida. Você, quando muitos não queriam, você estava lá. E isso demonstrou um caráter diferente. E eu quero te agradecer por isso. E o seu nome foi o primeiro que veio na mente. E, cara, eu fiquei mais uma vez extremamente agradecido, assim como eu fiquei com o João também. Nossa, Lucas, valeu. Aí, cara, deu no que deu, foi muito bom. E assim, aqui é mais uma história de como o seu caráter, como as suas atitudes no seu dia a dia, elas fazem diferença. Eu era um simples estagiário que as pessoas, os superiores, eles jogavam o serviço para mim. Na verdade, olha mais uma vez, onde estava o problema, na verdade foi a minha solução. E, cara, lá na frente eu acabei colhendo um fruto ao qual eu nem sabia que poderia ter sido colhido. Que eu gosto de fazer essa analogia entre semear e frutificar, porque a semente ela demora para germinar, ela demora para o fruto colher e amadurecer até você conseguir colher ele mesmo e desfrutar e aproveitar, usufruir. E cara, olha a diferença, porque realmente demorou um certo tempo e na verdade eu nem sabia que eu poderia colher esse fruto e eu fiquei extremamente agradecido. E essa foi também mais uma história de o porquê eu não menosprezei as pessoas e eu acabei obtendo resultados muito bons, cara, que eu na verdade nem tinha ideia que eu poderia receber esses frutos, beleza? Cara, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que com essas histórias e analogias que tenha te ajudado um pouco a desmistificar as pessoas e o seu ambiente de trabalho, porque é interessante que você desarma uma pessoa quando você fala o que ela está fazendo ou deixando de fazer. Então, se por um acaso você não dava valor para esse tipo de atitude, espero que com esses exemplos que eu dei, que acabe você mudando a sua perspectiva para você mesmo obter os resultados, beleza? Então é isso aí. Aqui é o Rafael Nascimento da Burnish. Valeu!